irmãos abrirem o livro de Mateus, no seu verso de número 14, no seu capítulo de número 14. E eu quero ler lendo a partir do verso de número 22. Louve e agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade, o qual Deus tinha falado comigo, falou: hoje você vai ministrar. E eu sei que algumas pessoas podem estar pensando: nossa, como ela é forte, porque ela perdeu a avó e agora subiu no altar para ministrar. Irmãos, eu já chorei, eu já me desesperei. Só que a promessa que Deus me prometeu, Ele cumpriu. Aleluia! A gente que é crente tem que começar a entender que quando um crente ele vai descansar em Cristo, para nós pode ser perda, mas para o céu é ganho. Deus sabia que ele tinha que guardá-la para não perder. E através desse processo, Deus não me deu só uma ministração, como várias ministrações, o qual Ele falou comigo. E hoje, a hora que a Santa Casa me ligou, falou: você tem que vir aqui junto dos familiares, eu me apavorei porque eu sabia o que eles iriam falar. Mas a todo momento eu fui assim no carro: Deus, é na minha fraqueza que o Senhor me torna forte. Aleluia! Eu não tenho força, mas o Senhor hoje é minha força. Glória a Deus, Senhor. E ali eu entendi, porque Deus foi ministrando ao meu coração. A pastora tinha falado comigo a respeito disso, e Deus só veio para confirmar e selar e falou: você entendeu qual é o seu lugar no processo? Você já orou? Você não entregou? Descansa, confia. Foi falado aqui em Eclesiastes 3: há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo de se alegrar, há um tempo de chorar, há um tempo de viver, há um tempo de morrer. Quando a gente entendemos o nosso lugar no processo que a gente está vivendo, a gente sofre menos. Não é que eu não vou viver a dor do luto. Eu vou viver, eu estou vivendo o luto. É necessário para o ser humano viver a dor do luto. Mas é necessário para você e para mim, que somos crentes, entender que o céu ganhou uma alma e o diabo perdeu uma alma. Aleluia! E agora eu quero compartilhar algo a respeito que Deus tratou no meu coração muito lindo, em Mateus capítulo 14, verso 22, que vai dizer assim: Jesus anda sobre o mar, e logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Aleluia! Os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo Pedro disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E esse é o versículo chave, presta atenção. Reparando, porém, na força do vento, teve medo.
pequena fé, por que duvidastes? Pode tomar o seu assento dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Um dos milagres mais narrados por Jesus nos evangelhos, porque é narrado pelos 4 evangelhos, é o andar sobre as águas. E às vezes você pode tentar entender e achar que Jesus andou sobre as águas foi algo muito simples, mas é algo muito profundo, é algo muito a fundo que hoje eu quero entregar uma parte para vocês. A começar que lá no começo do versículo do capítulo 14, Jesus recebe a notícia que João Batista tinha sido morto. Primo de Jesus, precursor de Jesus, aquele que vinha no deserto falando a respeito de Jesus e abrindo o caminho do Messias. Jesus ali recebe a notícia que ele foi morto, e não foi uma morte comum, não foi algo que sobreveio, mas sim foi um assassinato. Quem conhece de Bíblia vai lembrar que a cabeça de João Batista foi entregue numa bandeja por mero capricho de uma menina. E ali Jesus recebe aquela notícia, o qual seu primo tinha sido morto, precursor da história dele, do ministério dele. E ali Jesus, a palavra me deixa entender que Jesus ele se entristeceu. Jesus estava 100% homem, 100% Deus, mas 100% homem ali, ele se entristeceu. Porque ali ele passou por uma perda. Quantas vezes eu e você passamos por perdas? Às vezes pode não ser um luto, mas perda de algo que você esperava e não aconteceu, ou até mesmo não de Deus. A palavra me dá a entender que Jesus ali sabia que ele poderia ter feito algo para isso não acontecer. Mas Jesus também sabia o lugar dele no processo. Jesus sabia ali o lugar dele naquele processo, tanto na vida de João quanto na vida dele. Ou você acha que ele 100% Deus, ele não sabia que ele poderia ter impedido? Ele poderia, mas ele sabia que não era a vontade do Pai que ele pedisse algo, porque ali se findava, se cumpria um ministério lindo de João Batista. João Batista estava ali e ele foi até o final fazendo aquilo que Deus ordenava para ele. João Batista sabia ouvir a voz de Deus. João Batista se separou, ele se santificou, ele veio, ele fez a vontade do Pai, ele batizou muitas almas antes de morrer. Antes de ser assassinado, João Batista batizou muitos, inclusive Jesus. E Jesus, ele chegou e João falou: não, eu não tenho que te batizar, o senhor tem que batizar. Mas Jesus disse: não, tem que ser assim para se cumprir a palavra de Deus. Entenda algo nesta noite: a palavra de Deus é a única que ela não passa. Vai dizer a Bíblia: passarão céus e terra, mas a tua palavra não vai passar. Glória a Deus. E nenhuma palavra que sai da boca de Deus ela volta vazia. É como uma espada de 2 gumes. Ela corta até a divisa da nossa alma, entra, penetra. E aquele que deixar entrar e penetrar vai ser curado através da palavra. Naquela época tínhamos Jesus, que andou sobre essa terra e fez milagres e curou muitos enfermos. Hoje, através da oração de justo, hoje, através da palavra, que somos curados. Tem a simbologia de pegar o azeite, os presbíteros, os pastores, de ungir, mas foi a palavra que me deu esse alicerce. A palavra me disse aos presbíteros e o tirar a cabeça com óleo, e ali o Senhor ia ver uma cura. Glória a Deus. E entendendo isso, Jesus ali ele entrou num barco sozinho. Jesus entrou num barco sozinho e foi passar para outra margem. E a multidão que acompanhava
só, porém ele encontrou a multidão. E se compadecendo da multidão, ele começou a operar milagres. Por quê? Jesus sabia do lugar dele no processo. Jesus sabia do lugar dele no processo. Jesus sabia que a dor da perda não poderia parar o ministério dele. Jesus sabia ali que, apesar do momento que ele estava vivendo, ele sabia que tinha uma multidão que aguardava ele. E após ali, Jesus começa a pregar novamente para a multidão. E os discípulos começou a ficar tarde da noite. Os discípulos falaram: despede esse povo, porque o lugar é deserto para que eles comam, para que eles achem algum lugar para comer. E aqui Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus sabia o lugar dele no processo. E ali, após a multiplicação dos pães e dos peixes, a qual ele alimentou mais de 5.000 homens, ali ele falou para os discípulos: agora, entrem no barco e passe para outra margem. Passe do outro lado vocês do barco, porque eu vou subir no monte para orar. Jesus ali naquele momento, ele queria ficar só de novo. Ele queria fazer algo que ele fazia com frequência, que era subir no monte para orar. Jesus sabia que ali naquela oração do monte ele ia se revestir. E aquela dor da perda, a dor que ele estava vivendo, o processo que ele estava vivendo ali, de Deus o Pai ia contemplar ele. Porque cada vez que a gente dobra o nosso joelho para orar, cada vez que a gente dobra o nosso joelho para clamar, se verdadeiramente você está fazendo isso de sinceridade, de coração aberto, Deus ele não deixa você sem resposta. E não precisa ninguém pôr a mão na sua cabeça ou falar isso que te digo para dizer que Deus é contigo, porque na sua oração Deus vai selar isso com você. Entenda, há momentos na nossa vida que a gente vai ficar só. É um tratar de Deus para você em particular com Deus. Às vezes Deus tira a multidão, às vezes Deus tira o discípulo, tira amigo, tira pastor, tira tudo para te tratar do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo que você tem que entender que você precisa parar e escutar Deus e se permitir Deus te curar. Mas eu não estou enfermo. Tá sim. Se você não estivesse enfermo, você não entraria de qualquer maneira dentro da casa de Deus. Se você não estivesse enfermo, você abriria a boca e dava glória ao Senhor. Ali na hora da adoração, o meu coração quis se entristecer. O Espírito Santo falou para mim: você deveria fazer um culto de ação de graça. Sabe por quê? Porque a promessa ela se cumpriu. A salvação dentro da casa. Glória a Deus. Obrigada, papai. Da honra, toda glória. E ali Jesus orando, e chegou a quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. Ele começou lá do alto monte, eu conjecturo que ele começou a ver lá embaixo o barco quase já no meio ali do mar. As ondas começou a ficar esquisita, o vento começou a soltar o barco, e os discípulos estavam sozinhos no barco. Peraí, na outra tempestade Jesus estava na proa. Agora nessa, Jesus não estava no barco. Jesus desceu para encontrar com eles. Tinha outro barco, a palavra me diz que ele foi andando sobre as águas. Aleluia, glória a Deus. Há momentos que você vai estar sozinho no seu barco. Há momentos que vai estar você e sua família no barco. Mas Jesus não vai estar na proa dormindo. Jesus não vai estar lá no cantinho esperando você acordar ele, não. Vai ter momentos que Jesus vai estar vindo
Não temas, sou eu. Você está no barco, a onda está entrando no teu barco, o vento está açoitando você. Jesus está indo de encontro e falando assim: não temas, sou eu. Aleluia! É Ele quem permite o vento, é Ele quem permite a tempestade, é Ele quem permite tudo. Ou você acha que há algo que foge do controle da mão do Senhor? Nada foge do controle da mão de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Não nasce se Deus não permitir. Não morre se Deus não permitir. Você fica no emprego se Deus permitir. Mas você vai sair se Deus falar que você vai. Entenda. Há momentos que você vai ver que você está sozinho. Você vai estar. E Jesus vai estar caminhando na tua direção e vai falar assim: não temas. Não temas. Não temas. Só eu, não temas. Pedro, eu amo a vida de Pedro. Pedro falou assim: mestre, se for tu, me deixa ir contigo, me faz caminhar também sobre as águas. Jesus falou: vem. Quantas vezes Jesus vai olhar para mim, para você e vai falar: você está no barco, você está com medo, mas vem. Vem, vem caminhando sobre as águas, vem, vem. A palavra de Deus no profeta Ezequiel vai dizer uma visão que Ezequiel teve a respeito das águas profundas. Ali Ezequiel viu a água batendo na canela, viu Ezequiel batendo no joelho, e a hora que viu que Deus falou que a água era mais profunda, que era para ele mergulhar, ele entendeu o mistério. Às vezes nós vamos andar sobre as águas, mas às vezes Deus vai permitir a gente se afundar para ir para águas mais profundas. Você sabe o que é isso? É intimidade com Deus, é intimidade na oração, é intimidade na palavra, é intimidade no louvor, porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Às vezes você vem aqui e fala assim: eu estou preparada, mas eu estou com medo. Peraí, vai mais profundo. Eu quero ir no louvor, mas eu estou com medo. Ei, vai para a água mais profunda. Dobra mais o seu joelho. Santifique-se mais. Consagre-se mais. Se separe mais. Porque talvez o temor que você sente não é o temor de Deus. Às vezes é o medo, porque você está fazendo alguma coisa de errado com aquele pecadinho de estimação e achar que Deus vai te apontar. Deus vai até permitir você fazer. Ele não vai te apontar, porque Deus, ele não constrange ninguém, pastor. Mas a hora que você pegar e você sentir esse medo, tem que entender se é o temor de Deus ou é porque você ainda tem que se consertar com Deus. Pedro ali começou a andar presbítero no mar. Só que daí Pedro, em certo momento, ele sentiu o vento nele. E a palavra me diz que é um vento contrário. Não estava a favor, não. O vento contrário, ele te derruba. O vento contrário faz você cair. O vento contrário faz você ter medo. Por que o vento contrário? Porque era ali para provar e para testar onde ia a fé dele. E quando Pedro sentiu aquele vento contrário, ele sentiu medo. Pedro é como eu e como você. Depois foi um grande ganhador de almas, mas ele é como eu e como você. Ele sentiu medo, porque ele não sabia se ele ia dar o próximo passo e ia afundar. Como eu e você não sabe se a gente vai dar o próximo passo e vai cair. Por isso que a palavra de Deus diz que ela é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. Porque aonde eu estiver andando, Ele está me guiando. Aonde eu estiver andando, eu estou vendo, porque a luz está iluminando. Ali Pedro começa a afundar. Com medo ele começa a submergir. A água começa a tomar conta do corpo dele. E sabe o que ele lembra? Ele lembra de clamar. Ele lembra de clamar: Senhor, socorre.
porque ela fica tão desesperada que ela não consegue nem respirar. É aí que ela se afoga. Mas hoje a palavra para mim, para você, respira. Aleluia, glória a Deus. O desespero não vai te levar a nada. O desespero não vai ajudar você nessa causa. Respira. E quando Jesus puxou Pedro de volta, os dois entraram no barco, a palavra me diz que o vento ali se acalmou. Antes Jesus falou: por que duvidastes, homem de pequena fé? Por que você duvida? A palavra de Deus é certa e ela é firme em falar que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel que vai cumprir. O único que te afasta da sua promessa que Deus fez para você é você mesmo. Jesus prometeu que você vai pregar a palavra, vai louvar, vai ser um pastor, uma pastora, uma missionária. Mas você tem que se colocar no lugar do seu processo. A promessa está de pé. Mas a promessa está de pé e eu vou lá no bar e vou tomar uma rapidinho e a promessa está de pé. A promessa ela não morre. Mas o portador da promessa morre. Eu tenho que te falar isso. Morre. Quando as promessas estão lá no cemitério da saudade. Quando os jovens prestem atenção. Quando os jovens foram sepultados lá no cemitério da saudade, portadores de promessa, portadores que iam ser um pastor, uma pastora, um grande missionário, uma grande missionária que ia louvar, que ia pregar. A promessa ela não ia morrer, mas houve caminhos que esses jovens tomaram que fez com que levassem eles à morte. O pecado gera morte, primeiro o espiritual e depois o físico. Há caminhos que a gente não tem que tomar. Há decisões que a gente não tem que tomar. A gente tem que estar alicerçado na palavra. Aquilo que Deus quer para mim, eu quero. Aquilo que Deus prometeu, eu quero. Passou disso, é procedência maligna. Vamos lá, não vai dar nada. Ninguém da sua igreja vai ver. Não. A gente pode não ver, mas e Deus? É verdade. A palavra diz que a gente pode estar lá no profundo do mar. Deus, Ele nos acha. Acha você, jovem. Acha. Principalmente você que foi selado com uma promessa. Reflitam nisso. Amém. E quando os dois entraram no barco, o vento se acalmou. A tempestade se findou. E os discípulos começaram a dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa eu te falar quem que é. É o dono do vento, é o dono do mar, Aleluia! é o dono da tua vida e é o dono do teu barco. É o dono de tudo. Aleluia! É o dono de tudo. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: eu não sei nem o que está acontecendo mais com a minha vida. Deixa eu te falar. Se coloque no lugar que Deus quer no seu processo. E passe o processo no lugar que Deus te ordenou. Não queira assumir o lugar de outra pessoa no seu processo. Você só vai bater cabeça. E eu quero nessa noite convidar a pastora, o pastor, presbítero, missionário, porque Deus ministra no meu coração que há pessoas aqui que está afundando, o mar está tragando e não tem coragem de falar: Senhor, socorre-me. Hoje, como foi ministrado aqui, nós seremos a atalaia do Senhor na tua vida. Mas uma coisa eu te digo: ninguém vai na cadeira te puxar para vir receber oração aqui não. E eu quero convidar você que se encontra nessa situação a vir receber essa oração. Deus poderoso. Eu quero convidar você a se colocar de pé.